É o programa Bíblia no meu dia a dia e é muito bom ter a sua companhia, muito bom saber do seu interesse, do seu desejo de viver a palavra e colocá-la em prática, ouvir e colocar a palavra em prática. É por isso que nós fazemos a Lexio Divina, a leitura orante da palavra, para que o nosso coração vá se adequando à palavra e à vontade de Deus, porque a vontade de Deus está revelada na sua palavra e isso é fundamental para a minha caminhada espiritual e para a sua caminhada espiritual. Nós não podemos deixar de nos alimentar cotidianamente da palavra de Deus. A gente não come arroz e feijão todo dia para a gente manter a nossa vida bios, né? Agora, a zoe, que é a vida espiritual, a vida do espírito, ela é alimentada com as realidades espirituais, oração, eucaristia, os outros sacramentos, como no caso a confissão, mas também a leitura orante da palavra. Claro, a devoção à Virgem Maria não pode ficar. Aqui tem Nossa Senhora da Revelação com a palavra, né, no coração, essa palavra que ela gerou no ventre dela, o verbo que se fez carne. Então, eu e você devemos sim, todos os dias, nos alimentar dessa palavra. E é por isso que existe esse momento tão especial na Canção Nova para juntos nós rezarmos, para juntos nós ouvirmos a Deus e fazer o nosso estudo bíblico. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia e o seu caderno de estudos para que a gente possa dar prosseguimento no estudo do livro dos Números. Nós estamos aí vendo a história de Balaão, então vamos lá. Números, capítulo 23, versículos de 25 a 30. Números, capítulo 23, versículos de 25 a 30. Vamos ler o texto e juntos meditá-lo. Balaque disse a Balaão: se não podes amaldiçoar esse povo, ao menos não o abençoes. Balaão respondeu: já não te disse que faria tudo o que o Senhor me dissesse? Então Balaque disse a Balaão: vem, que eu te levarei a outro lugar. Talvez seja do agrado de Deus que o amaldiçoes dali. E levou Balaão ao cume do monte Fegó, que domina o deserto. Balaão disse a Balaque: constrói-me aqui 7 altares e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. Balaque fez conforme Balaão pediu e ofereceu um touro e um carneiro em cada altar. Veja só, mais uma vez, mais uma tentativa, mais uma insistência de Balaque, porque até aquele momento, em nenhuma das hipóteses apresentadas por Balaque trouxe qualquer possibilidade de Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Aqui tem algo importante, em primeiro lugar, de nós olharmos na figura de Balaão. Veja só, de um homem que estava dúbio, em dúvida, seduzido pela realidade material, a partir da possibilidade que Deus dá para ele lá quando o anjo se revela, ele se emenda e a gente vai vendo o crescimento, ele vai crescendo na fidelidade a Deus. Esse é o caminho de todos nós. Talvez em algum momento a gente já tenha vacilado, em algum momento a gente já tenha permitido coisas que nós tínhamos deixado para trás. Talvez em algum momento a gente tenha passado por alguma crise de fé, alguma dúvida, mas quando a gente retoma e a gente leva a sério o nosso processo, a gente leva a sério a palavra de Deus, a direção de Deus, só pode acontecer crescimento. Então nós vamos ver esse crescimento. Balaão vai crescendo na fidelidade a Deus, na escuta de Deus, na obediência irrestrita, ainda que ele corra risco de morte, porque nós não sabemos aqui o que Balaque pretende fazer, né, com Balaão, à medida que ele vai negando. Então, é importante que nós entendamos isso. É bonito de ver
como Deus trabalha. Ele vai ali pacientemente, né, tendo paciência com o nosso processo. Isso se chama longanimidade. Nós também devemos ser longânimes, porque muitas vezes a gente quer que as pessoas mudem de uma noite para o dia, de uma forma às vezes radical, até mesmo que fere a condição humana, né? Deus não. Deus vai caminhando, passo por passo. E aí Balaão vai sendo esse que, modelado por Deus, se torna a voz de Deus para abençoar este povo do Senhor. E aí, o que nós vimos agora, a partir do versículo 25, Balaque que quer levar agora Balaão para outro lugar. Então, se aqui não foi possível amaldiçoar, então vamos para um outro lugar. E aí leva Balaão para um monte, né? Aquele lugar onde depois nós vamos ver esse povo de Deus vai até vacilar com Deus ali naquele monte, aonde é levado Balaão para olhar e ali, a pedido de Balaque, amaldiçoar. A gente já sabe que ele não vai amaldiçoar, não é verdade? Mas aí, olha só a palavra que Balaão diz: não te disse tudo o que o Senhor falar, isso farei? Então Balaque disse a Balaão: vem e eu te levarei a outro lugar, talvez agrade aos olhos de Deus, que dali amaldiçoes o povo. Então Balaque levou Balaão ao cume do monte Fegor. Né? Vamos depois ver Baal Fegor, onde esse povo vai vacilar com Deus, vai ser perdoado de novo, e eles retomam o seu caminho. Mas não é o tema de agora. É um momento de nós olharmos para essa realidade específica. Orígenes vai dizer: 7 altares é uma tentativa carnal de manipular o espiritual. O que Balaque está querendo fazer? Querendo manipular o espiritual, querendo comprar Deus. Então, ali, Balaão faz os 7 altares, oferece os sacrifícios. A gente tem que entender isso: Deus não se vende, Deus não se compra com dinheiro, não se compra com dízimo, não se compra simplesmente com promessas interesseiras. Não, Deus é fiel. E Ele, quando determina algo, Ele é enfático. Vamos lembrar do versículo 19 que nós já ouvimos: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, nós devemos caminhar em obediência, aprender com a figura de Balaão. Não é? Ele ali titubeou, ele ali dividiu o coração dele, se sentiu atraído para a questão material, para as ofertas que Balaque estava fazendo. Vai para lá, Deus se manifesta, fala por meio da mula. A partir dali ele vê, ele abre os olhos espirituais, ele começa a enxergar o mundo espiritual, ele vê o anjo com a espada desembainhada, o anjo fala com ele, ele se prostra, se arrepende, pede perdão e aí assume a conversão. Talvez muitos de nós precisemos assumir a nossa conversão e buscar ter uma vontade forte. Isso falta muita gente. Muita gente tem vontade fraca, diz que vai e depois não vai, promete e depois descumpre a promessa, começa e para no meio do caminho. Nós precisamos pedir a Deus uma vontade forte, não é? Balaão foi tomado de uma vontade forte. É um esforço humano. Claro que a graça de Deus nos alcança, a graça eficaz, eficiente, a gente poderia dizer a graça atual. Deus vai nos abençoando, mas também precisa haver uma determinada determinação. Vamos imaginar, né, uma pessoa que ela tem problema com a luxúria, os pecados sexuais. Tá, ela faz um propósito. Eu me converti, fui lá, me confessei, mas aí ela começa a frequentar lugares aonde ela tem total possibilidade de pecar e se expõe ao pecado. O que vai acontecer? Vai cair. Ou ela vai lá e acessa coisas na internet vinculadas à impureza, à pornografia, por exemplo. Ela vai cair. A gente precisa fazer propósitos e ter vontade forte e pedir a Deus: Deus, eu quero permanecer fiel, custe o que custar. Isso é vontade forte. Nós estamos numa geração de vontade fraca. Nós temos percebido isso.
E nós não podemos ceder àquilo que esta geração. Se você faz parte dessa geração que tem vontade fraca, eu quero dizer para você, peça a Deus vontade forte, decisão. E entenda, Deus não vai se deixar manipular. O mundo fica tentando manipular a palavra, a doutrina da igreja. O mundo não quer se adequar à palavra, mas quer que a palavra se adeque a ele. Quantas vezes? Muitas pessoas dentro da igreja que ficam buscando brechas para querer que a palavra se adeque à sua vida. Misericórdia não é uma atitude de um Deus que passa a mão na cabeça do pecador. Misericórdia é um Deus que perdoa o pecador arrependido, que diz, eu vou mudar. Então, não queiramos adequar a palavra de Deus à nossa vida, mas adequemos a nossa vida à palavra de Deus. E foi exatamente isso que Balaão fez. Não falo nada que Deus não me mandar falar. Então, quem teme a Deus, fala para agradar, não fala para agradar aos poderosos. Aqui, Balaão não está falando para agradar Balaque, fala para obedecer ao Senhor. Então, hoje eu quero colher como mensagem, preciso suplicar todos os dias ao Senhor a graça de ter a vontade forte, decidida, determinada, radical. Não posso voltar atrás. Não devo brincar com a misericórdia de Deus. A Ele ninguém pode comprar. O meu chamado é para a fidelidade a Deus, à sua palavra e aos ensinamentos da igreja. Se temo a Deus, não negociarei com os poderosos e o mundo a minha fé, mas lutarei com todas as forças para obedecer ao Senhor, ainda que seja rejeitado pelas pessoas e pelo mundo. Esse mundo que quer que a palavra se adeque a ele, as pessoas que querem que a palavra se adeque à sua vida e não adequar a vida à palavra, ao ensinamento da igreja, ele vai nos perseguir se nós permanecemos fiéis. Mas se eu temo a Deus, eu não negocio a palavra com poderosos, com o mundo, com ninguém, mas eu permaneço fiel até o fim. E esse é o chamado que ele nos faz. Vamos rezar pedindo a Deus essa graça? Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença, reconhecendo-nos limitados, fracos, mas nós sabemos que a sua força atua em nós quando verdadeiramente o Senhor enxerga a sinceridade no nosso coração. O Senhor quer que eu seja sincero, que eu seja verdadeiro e que eu esteja disposto a viver aquilo que o Senhor mesmo determinou na sua palavra, na doutrina da igreja. E hoje, junto com os meus irmãos, eu me coloco na sua presença pedindo a graça de ter uma vontade forte, de ter uma vontade cada vez mais fundamentada em Ti, decidida, determinada, radical. Eu quero que a minha vontade se adeque e se alinhe com a sua palavra e com a doutrina da igreja. Eu não quero vacilar. Eu preciso da sua graça. Eu preciso que o Senhor me ajude a permanecer fiel, porque por mim mesmo, diante da minha fraqueza, da minha limitação, eu posso vacilar, mas com a sua graça eu sei que eu vencerei a mim mesmo, vencerei ao mundo e as tentações do diabo. Muito obrigado porque o Senhor me toca com a sua palavra e me chama a temê-lo de todo o meu coração, a não querer desagradá-lo em nenhuma circunstância. Amém. É exatamente isso. Quem teme a Deus não negocia a fé, não negocia a palavra com ninguém. Permanece fiel até o fim. E eu te digo, Mateus 24, versículo 13, mas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Deus abençoe você e a sua família, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.